Bom, pessoal, esse vídeo não é nada específico, não tem nenhum assunto específico, não. Então nós vamos dar uma dica ou outra, comentar alguns assuntos, e não sei nem se vai ser muito interessante ou não, mas vamos ver depois de pronto. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é dar uma pequena dica para os amigos. Aqueles amigos que têm aqueles jogos de jantares, de talheres, mais antigos, né? A turma mais velha, ou aqueles que herdaram dos pais ou dos avós, alguns jogos de talheres antigos são muito chiques, mas tem o fio liso, né? E a gente sabe o que acontece com o fio em contato com vidro, né? Principalmente nesses jogos de talheres, onde a dureza é significativamente baixa, né? Vai rolar tudo, vai achatar tudo e tal. Então, você afia a ponto de rapar cabelo, usou uma vez num jantar, não é nem uma vez. Algumas poucas passadas para cortar uma carne, uma verdura, e o fio está ceguinho de tudo. Então eu vou dar uma dica para dar uma meia contornada nesse problema, tá? Tem aqui um exemplar de uma False-Niven, tá? Que os amigos vão ver que ela está completamente cega, né? Mas isso é intencional. O que foi feito? Foi dado um fio nessa faca. Os amigos deem o acabamento que quiserem no fio. Após acabar desse fio, eu fui na pedra mais fina que eu tenho, que é a Smiths. Eu tenho outras mais finas, mas que estava à mão. E simplesmente na perpendicular, passei algumas vezes, sem pôr pressão, não precisa nada disso. Algumas vezes na Smith, eu falei assim: Cabral, mas você destruiu o fio. A intenção é essa. E depois de passado algumas vezes, no sistema de aço, quem não tiver pode usar a própria pedra, dá uma ou duas passadas de cada lado, num ângulo aí, vamos dizer, de 20 graus, tá? Para quê? Para matar qualquer aresta rebarbada que tenha, para ele ficar com uma aresta perfeitamente a 90 graus de cada lado. Mas, Cabral, mas por que isso? Por um detalhe muito simples, gente. Se você deixar aquele fio agudo, a primeira coisa que vai acontecer com ele é rolar. E um fio agudo, rolado, ele fica com uma superfície de corte, vamos dizer assim, arredondada. Porque o fio rola, né? Ele deita um pouco mais de lado, e como é um aço muito macio, ele tende a deitar mais a cada passada. Então vai ficar com uma superfície de corte que é arredondada. Isso não corta nada. Até para cortar um bife macio de frango é complicado. Com isso essa dica que eu dei para os amigos vão formar uma aresta de 90 graus de cada lado do fio. E isso corta, tá? Não vai cortar papel, tá? Ó, ela vai correr no papel, tá? Ó, não corta, tá? Tecnicamente está super cega isso. Mas para ser usado como talher de mesa, para cortar carne, verdura, funciona bem. Porque você tem um tronco de cone com as arestas em 90 graus, ou seja, arestas vivas, que vão cisalhar as fibras da carne ali. É melhor do que um fio rolado. E esse fio, entre aspas, vai durar bastante, porque ele vai ter aí, sei lá, talvez 10 microns de espessura, talvez até mais. Então, quer dizer, você tem uma robustez desse aço que, mesmo tendo baixa dureza, ele dificilmente vai se deformar. Então, você não vai ter jamais aquele fio de rapar cabelo, mas você vai ter um fio que é útil nos jantares mais chiques que você quiser fazer com aquele jogo de talher mais elegante, tá? Então, pode parecer um contrassenso, mas na verdade é o tipo de fio que eu uso, por exemplo, nessa faca e em outras que eu tenho, que eu uso, por exemplo, para cortar praga na beirada do meio-fio, retirar a erva do jardim.
é sempre esse fio quadrado, entre aspas, ou seja, um fio com as laterais em ângulo de 90 graus bem vivo. E funciona bem. Não é que o fio fica imune a ter microdente por causa de pedra. Não, ele até às vezes, com a severidade que a gente aperta ela na pedra para cortar as pragas, dá até alguns microdentes, mas é um fio que continua cortando, entre aspas, mesmo depois de você judiar ele bem na beirada do meio-fio, um troço assim. Então essa é uma dica para os amigos de como aproveitar aquele jogo de talher super elegante que você tem, mas as facas têm esse problema de ter o fio liso. Eu sei que não é muita gente, mas eu tenho certeza que alguns amigos têm esse tipo de jogo de talher. E tá aí uma dica, tá? Agora, saindo um pouco disso, gente, eu vou voltar naquela questão do fio dual grit, que eu fiz um ou dois vídeos atrás, que o Gabe lançou isso, mas um monte de gente já falou que ele não lançou, ele copiou de uma técnica russa e tal. Não vem ao caso. Pode ser acreditado ao Gabe, que passou ao pitch do Cedric Iada e tal. O problema, gente, eu vou fazer alguns comentários aqui que eu não gosto de fazer normalmente. Mas tem uns troços que a gente fica chateado. O Gabe, ele parece ter muito conhecimento, mas eu diria não parece. Porque ele fica soltando vídeos de 1 minuto que ele não está afim de informar ninguém, vamos ser honestos. Ele está afim de ter visualização. Ele poderia fazer um vídeo de 10 minutos com 10 assuntos que ele faz em 1 minuto, mas aí vamos dizer, hipoteticamente, ele só teria 1000 visualizações. Ele lançando 10 vídeos de 1 minuto, ele tem 10.000 visualizações. E apesar dos conceitos dele estarem corretos, ele não parece entender muito bem como esses conceitos se coadunam, se juntam para formar um todo na metalurgia ou na física do corte. E por que eu digo isso? O dono do canal, do blog Science of Sharp, que tem imagens de microscopia eletrônica de vários fios, várias coisas e tal, muito interessante o canal, tá? Tecnicamente é muito interessante. Recebeu dele umas facas Victorinox afiadas por ele com o dual grit. Pois bem, na imagem de microscopia, o que ele detectou? Que as lâminas tinham uma rebarba enorme encimada por uma micro rebarba. Ah, Cabral, isso é característica do dual grit? Ô, gente, aí é que tá. O tipo de imagem que ele mostrou diz mais sobre a técnica de afiação do Gabe do que como é que eu chamaria? Não é técnica. É técnica do dual grit. O dual grit não necessariamente é um fio com rebarba, gente. Mostra que a técnica do Gabe é que é muito ruim. E é por isso que nos vídeos anteriores eu comentei, mas que diabo é isso? Ele falou que o fio dual grit dele rapa cabelo usando o lado polido, mas não rapa no lado mais agressivo. Não tem lógica isso. Tem. A lógica é que ele afia mal, sinto muito dizer. Porque você mandar para uma avaliação de microscopia uma lâmina com uma rebarba monstruosa daquela e ainda encimada por uma micro rebarba, sinto muito. Isso diz mais sobre a técnica que você está usando para afiar do que a técnica do dual grit no fio. Tá? E para não mostrar que isso é só uma opinião minha, se os amigos tiverem curiosidade, podem entrar nesse blog, que é o Science of Sharp, e vão ver as imagens de microscopia eletrônica, uma rebarba monstruosa em todo o fio. O Todd, que é o dono
do blog, ele aventa a possibilidade, não, é que esse fio mais robusto, essa rebarba mais robusta, pode ser um caso de cold working, ou seja, o que ele estaria sugerindo mais ou menos é que essa rebarba mais robusta funcionaria mais ou menos como um working hard do fio, ou seja, trabalhando a frio, aquele metal sendo deformado ali, ele endureceu mais, por isso que ele não foi arrancado no cortar a corda. Não é nada disso, gente. Um aço simples como o da Victorinox não tem o chamado working hard, né? Isso é mais comum com aço com muito nitrogênio, até às vezes nióbio e tal, mas não num aço comum como esse. O que acontece é que o Gabe afia mal. A grande verdade é essa. E como é que os amigos podem comprovar isso? Agora, no YouTube, no canal do Pavol Sandor, é só os amigos digitarem no YouTube Pavol com V, Sandor com S, vão ver imagens de microscopia também, não é microscopia eletrônica, é microscopia ótica, tá? De um fio dual grit que ele fez numa Morakniv. Eu acho que é Morakniv mesmo. Se os amigos repararem no fio, o fio vai apresentar exatamente o que eu predisse quando eu fiz os vídeos, o que aconteceria num fio desse. E não tem aquela rebarba monstruosa. Aliás, não tem rebarba. Então, gente, o fio dual grit funciona bem, principalmente com alimentos como tomate, que tem uma casca mais chata para você cortar com fio bem polido, tá? Ele tende, mesmo a faca estando bem afiada, a não ser quando ela está zero bala de afiação, no início da afiação, se você fez bem feito, ela entra na casca do tomate maduro sem problema. O problema é que com algumas batidas na tábua, se você deixar bater, ele perde essa agressividade inicial. Já o dual grit não. Ele permanece entrando bem na casca de tomate sem problema nenhum e tal. Então fica a critério dos amigos testarem, se gostarem usam, se não é só polir novamente, tá? Esse é um comentário. Eu vou fazer um comentário agora que eu tinha falado com um amigo que me fez a sugestão que eu não faria. Porque vai parecer que eu estou querendo impor uma metodologia e não é nada disso. Cada um deve afiar do jeito que acha melhor e se obtém bons resultados, aquele jeito está perfeito, não importa qual jeito. Mas o José me mandou uma sugestão de vídeo de o pessoal, acho do Worksharp, não sei, alguma coisa assim, testando afiar uma lâmina entrando na pedra, né, que é o push, que é aquela técnica de tentar tirar fatia na pedra, testando uma lâmina afiada com o pull, que é aquela passar manteiga no pão, né, a lâmina deixando a pedra, o fio deixando a pedra, um de vai e vem e o outro de sweep, né, de um movimento curvo contínuo. Pois bem, a gente percebe nesse vídeo, e eu falei com o José, olha, eu não abordo esse assunto porque há mais de década atrás eu li um trabalho com peer review de metalurgista mostrando que existe sim vantagem da técnica de afiação com fio entrando na pedra, tentando tirar fatia na pedra. Mas o trabalho nem mostra na qualidade do fio em si, ele mostra na durabilidade do fio. Uma das hipóteses que eu aventei é pelo seguinte: quando você afia com o fio deixando a pedra, né? Imaginando que a régua fosse uma pedra, essa técnica aqui, tá? A última porção do fio a deixar a pedra, a última porção é exatamente a borda extrema do fio, que é justamente a porção mais delgada desse fio.
Então, quando ele é a última coisa a deixar a pedra, o que a gente toma por isso? Que é a porção que está recebendo mais pressão. Isso é lógico. Então, mesmo que você não perceba, aquela porção extremamente delgada está recebendo uma carga grande e está fatigando. Esse é um dos motivos desse fio não durar tanto. E nesse vídeo que o José me mandou, acho que é Sharpeners, alguma coisa assim. Tá no comentário no vídeo anterior meu. Primeira coisa, eles parece que são contra a ideia de que a faca, o fio entrando na pedra é o melhor. Então eles são cheios de e se acontecesse isso, e se fizer isso, ou pode ser por isso e tal. Resultado, o fio tirando fatia na pedra foi o que apresentou o melhor desempenho no teste BESS, que é aquele que tem uma balança que trava a máxima gramagem atingida, com a lâmina efetuando um corte único num strandzinho, num fio qualquer de mídia lá que eles usam. O resultado do fio entrando na pedra foi 174 Bs, alguma coisa assim. O mais próximo que chegou a ele, e todos eles com aparelho controlado, né, com gadgetzinho de afiação, chegou mais próximo a ele, acho que foi 240, alguma coisa assim. Então, quase 50% mais. E foi assim com todos. Aí eles ainda falam, não, mas nós não fizemos o straw para tirar as rebarbas. E depois mostrar a imagem. O fio que tinha menos rebarba era o entrando na pedra. E por que disso, gente? Ao fio sair da pedra, a partícula abrasiva vai levando o aço ali e tende a deixá-lo lá na borda extrema. Esse é um dos motivos dele ter mais rebarba, durar menos, sofrer mais estresse ali e tal. Ah, não, mas não foi passar no strop. O resultado do fio entrando na pedra caiu para 104 e o mais próximo dele acho que 180. Então quer dizer, parece que o fio entrando na pedra é melhor e tal. Parece não, já ficou claro, isso já se sabe há muito tempo. Mas não quer dizer que a pessoa tenha que adotar isso. Se ela tem bons resultados com o fio deixando a pedra, mantenha a sua afiação. Não estou querendo impor técnica de afiação a ninguém. Eu só estou fazendo esse comentário porque o José me fez uma provocação. Eu covardemente falei que não ia me meter numa enrascada dessa, para não ter que ficar respondendo ninguém nos comentários. Falar, mas eu afio deixando a pedra e meu fio é excelente. Não estou dizendo que não é, gente. É o que eu falei no início. Cada um mantém a sua técnica se o resultado é satisfatório para você. Eu não estou aqui para competir com ninguém se meu fio é mais ou menos afiado. Eu quero um fio que me satisfaça e está de bom tamanho. Eu não entro em concurso de corte, nada disso. Eu quero que minhas lâminas cortem bem. Só isso, acabou. Tá? Então, gente, é mais um desses comentários aleatórios. Tá vendo, José? Eu fiquei macho de repente. Falei que não ia fugir dessa polêmica, mas acabei abordando assim mesmo, né? E não precisa que ninguém comente nos comentários. Mas eu afio passando manteiga no pão e meu fio dura muito e corta muito. Eu acredito, não tem problema não. Eu afio com o fio entrando na pedra porque é o que eu gosto, é que eu acho que dá os melhores resultados e eu permaneço nele. Ah, mas o Murray Carter afia assim, mas depois para tirar a rebarba. Não me importa como o Murray Carter faz, gente. E só para dizer para vocês, não é porque o Murray Carter, esse negócio de carteirada, é a maior fria. Porque o Murray Carter afia assim. O Murray Carter é um cuteleiro muito famoso que passou décadas no Japão aprendendo as técnicas de forjar do Japão e tal. Pois bem, no desafio sob fogo, ele foi fazer uma espada. Quando ele foi no teste final, a espada dele dobrou. Empenou, virou, ficou dobrada. Aí depois ele veio com a desculpa, não é porque eu normalmente temperaria em água
mas aí eu temperei em óleo e ela ficou mais mole. Ué, ele não sabia que o óleo ia deixar a espada dele com uma dureza de 2 ou 3 pontos abaixo do que a água deixaria? Então, quer dizer, muito nome, muita coisa, é porque normalmente só se mostra os sucessos. Ninguém mostra fracasso, raramente. Então, e nem é isso que eu quero dizer, o Murray Carter pode ser o melhor afiador do mundo, o melhor forjador do mundo. Dê uma nota no programa. Pode ser o estresse, mas ele forjou a espada em casa, na oficina dele. A desculpa é que eu temperei em óleo. Uai, ser temperado em óleo não quer dizer que ela vai dobrar e não vai voltar à posição, não. É só você fazer o revenimento correto. Só o seu tratamento ter sido correto. No caso dele não foi. Pode ter sido a única falha na vida dele? Pode. Mas aconteceu e todo mundo viu. Aí fica dando desculpa daqui e dali. Outra coisa, Murray Carter sempre usou Pedra King. Para ele a King 1000 era o cavalo de batalha. O que eu digo que pode se fazer com a Carborundo, ele fazia com a King 1000. Ou seja, ele começava o desbaixo com a King 1000. Muito bem. Há 1 ano ou 2, não sei, montou uma parceria com uma fabricante de uma pedra diamantada, sei lá o que, abandonou a King, agora recomenda essa que custa 2 ou 3 ou 4 vezes mais e tal, e ela é que dá o fio perfeito. Só trouxa cai nessa, gente. Só trouxa que cai numas bobagens dessa. Então, por exemplo, o caso do Gabe, fazer vídeo de 1 minuto, é para não cansar ninguém, porcaria nenhuma, ele está querendo passar informação. Ele está passando informação, mas o espírito não é esse. O espírito é ganhar visualização. Se ele quisesse informar, ele podia juntar tudo num vídeo de 10 minutos ou alongar mais o assunto, explicar mais. Para dar uma definição básica de um assunto, gente, qualquer porcaria de dicionário dá. Você não precisa de um YouTube para fazer isso. Eu estou condenando? Não estou condenando, não. Mas fala a verdade. Se você está fazendo vídeo de 1 minuto, é para ganhar visualização. Você quer ganhar mais visualização e com isso ganhar dinheiro. Senão você condensava o assunto ou estendia mais o assunto, vários assuntos, ou estendia um assunto só num vídeo maior. Tá? Então, tem uns troços assim que a gente fica meio chateado e tal. Será que era isso? Eu não estou lembrando de mais nenhum assunto agora que eu possa abordar. Aleatória, me lembrei. O Daniel Negri me fez uma provocação um tempo atrás aí no e-mail. Ô Cabral, você podia falar de lâmina forjada versus lâmina desbastada. Falei, Daniel, isso gera polêmica em tudo quanto é canto onde é discutido. Mas vocês querem saber a verdade absoluta? Não existe diferença. Hoje em dia, com a qualidade dos aços que nós temos hoje, de uma faca forjada para uma faca desbastada. Tá? É a mesma. Com um detalhe. Quando você forja, é aquilo que eu falei antes, no caso do damasco. Você está acrescentando etapas na confecção da faca. Quanto mais etapas você tem, você está aumentando o risco de um erro ocorrer ali. Tá? Por que... Desculpe. Por que antigamente as facas forjadas eram superiores? Porque a qualidade do aço inicial com que se trabalhava era muito pior do que os aços de hoje em dia. Esses aços tinham muitos contaminantes como enxofre e fósforo, tinham inclusões. E qual a maneira de você se livrar disso? Forjando. À medida que você vai martelando, essas impurezas vão vindo para a superfície e vão sendo eliminadas. Hoje em dia você não tem esse problema. Então você fazer uma faca forjada ou uma faca que você já recebeu a placa de aço ou a lingueta de aço e só desbastou, ambas vão ter a mesma qualidade se o tratamento térmico for correto e tal. Então, aquela história de que, não, você forjando, você vai encroar o grão do aço, vai diminuir. Bobagem, gente. Hoje, com um sistema chamado cross-rolling do aço a quente, ele é rolado numa direção e depois em outra. Ele é rolado num sentido, depois no outro.
você elimina esse fibramento do grão, que é o termo correto que ocorre. O grão ele é alongado se você fizer só o rolamento numa direção só. Isso chama fibramento e tal. Você elimina isso. E se você fizer algumas normalizações e tal, você também resolve isso em boa parte. Então, quer dizer, não existe vantagem hoje entre uma faca forjada e uma faca desbastada na qualidade final da faca. Sendo que, se os amigos prestarem atenção, vão ser muitos, mas muitos os vídeos que os amigos vão ver na internet do pessoal forjando uma faca, martelando o metal com a temperatura abaixo do que seria o recomendado para aquele metal. Então, normalmente, a temperatura de forjamento, ela fica ali acima de 800, 850 graus, que é quando o metal está com maior ductilidade e ele vai sofrer a deformação sem gerar estresse interno. Os amigos olhem por aí os vídeos de forjamento e vão ver quantas e quantas vezes o pessoal está malhando, é o famoso malhar ferro frio, malhando o aço quando ele já está cinza, sem cor nenhuma, perdão. Quando ele deveria estar sendo malhado somente naquele tom de vermelho para alaranjado mais vivo. Então, gente, a possibilidade de você piorar a qualidade do aço inicial que você estava trabalhando, fazendo um forjamento, é maior simplesmente por causa da quantidade de etapas a mais que você está introduzindo na confecção da faca. Quanto mais etapas, maiores chances de ocorrer um erro. Se você vai dar 2 passos, você tem chance de tropeçar? É lógico que tem. Você pode tropeçar no primeiro passo, mas se você tiver que dar 10, 15 passos, você aumenta a sua chance de ter um tropeço, simplesmente porque você está dando mais passos. Pode ocorrer. Você está multiplicando a sua chance de erro. Então, vamos deixar isso claro. Hoje em dia, devido à qualidade inicial dos aços com que se trabalha, não existe diferença prática na lâmina final obtida por forjamento ou por desbaste. Se você quiser forjar uma lâmina, você pode alegar o seguinte: olha, eu estou trabalhando com um aço caro e no forjamento eu já consigo dar mais ou menos o perfil da lâmina, então eu vou perder menos aço no desbastar. Ok, é uma justificativa. Agora, justificar que a sua lâmina forjada num aço X é superior àquele aço X feito por desbaste, isso é mentira, isso é enganação. Tá? Então, não se preocupem. Tal lâmina é forjada. Muito bom. No caso, por exemplo, da Century, são forjadas. Tá ótimo. Isso é para economizar metal. Só isso. Só isso. Então, no caso da Votan é forjada, economizar metal. Tá? Porque aquelas rebarbas de metal estampado depois a quente, elas são recortadas e vão voltar para a fundição. Então é um metal que não vai embora na lixa depois. Você não tem uma faca lá com 6 milímetros na região do fio, que você vai desbastar tudo na lixa. Ela já é estampada e orientada a forma para aquela forma que ela já vai ter. Então na lixa você tira muito menos metal. Tá? Na prática, uma lâmina feita por desbaste tem a mesma qualidade que uma lâmina feita por forjamento, sendo que no forjamento você tem muito mais chance de piorar o aço do que melhorar, tá? Então isso fique claro. Mais alguma coisa que eu possa abordar hoje? Gente, sinceramente, como eu não trabalho com roteiro, eu não estou me lembrando de nada. Deixa eu ver aqui. Lembrei. Sobre as chairas. Um detalhezinho que eu vou acrescentar aqui, porque eu não deixei claro, aliás, eu não mencionei isso. A questão de você
fazer 2 passadas alternadas apenas para realinhar o fio, vale somente em termos de uma chaira de aço lisa ou, por exemplo, de bóron silicato lisa. Ou seja, chairas que não vão ter desbaste no fio. Uma chaira que vai ter desbaste no fio, seja ela cerâmica, diamantada ou estriada, você pode passar quantas vezes quiser. Entre aspas. Porque 2 vezes só, você passando numa chaira dessa, você realinha o fio, sem sombra de dúvida. Mas você provavelmente, dependendo do grit em equivalência que essa chaira vai ter, você não tem um desbaste significativo nesse fio que vai recondicionar um fio quase 0 km. Então você às vezes precisa de mais passadas. Só lembrando, nesse tipo de chaira que oferece um desgaste no fio, desgaste abrasivo mais significativo, o ângulo é extremamente crítico. Ou seja, você tem que estar muito treinado no uso de chaira, com uma memória muscular muito boa, para usar, se não o mesmo ângulo usado no fio original, algo muito próximo a ele e um pouco superior. Porque senão você não atinge sequer o ápice extremo do fio e sequer realinha direito essa lâmina. Então, o uso dessas chairas abrasivas, quer seja estriada, diamantada, cerâmica ou bóron silicato texturado, o ângulo é absolutamente crítico. Você tem sempre que acertar o ângulo que está usando, e esse ângulo tem que ser ou igual ao que já está na lâmina ou um pouco superior. Tá? A chaira lisa não tem esse problema, o ângulo só não pode ser inferior, senão você não atinge o ápice extremo e não realinha o ápice extremo. Agora, se for até quase 10 graus mais, você realinha sem problema nenhum o ápice extremo e com 2 passadas alternadas somente. Não precisa mais do que isso. Tá? Então isso é mais uma dica que eu deixei de fora por incompetência minha no vídeo original sobre as chairas. Tá? É por isso que eu falei, a chaira de aço lisa é uma chaira coringa. Ela é cavalo para tudo quanto é serviço. Tá? Ela sempre, não importa o aço que você está usando, ela vai te deixar trabalhar bem com aquela lâmina, porque ela vai realinhar o fio. Tá? Outra coisa, gente. Cabral, eu posso usar haste de atuador pneumático de não sei o quê? Ô, gente, eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui. Uma hastezinha de aço inox, é de gravador de DVD, ou de tocador de CD, DVD, não sei. Aí o pessoal fala assim, isso pode ser usada como chaira, não pode? Gente, infelizmente não, porque é um aço mole. Não, o meu é duro. Não é, gente. Essa faca aqui, no passar nela, eu sinto ela agarrando na haste. Não é que a haste tem imperfeição na superfície, não. É que a borda, que essa aqui, como eu já falei, ela está com um tronco de cone com bordas de 90 graus, está arranhando isso aqui. Então, se você for usar isso aqui como chaira, ela vai deformar e achatar o seu fio. Ao invés de melhorar, vai piorar. Eu tenho um sistema tipo esse aqui, pré-angulado com hastezinhas de metal, mas essas hastes de metal são hastes de lima de motosserra cilíndrica, de boa qualidade, KF, né, que foram polidas até poderem funcionar como haste de realinhamento. E funcionam muito bem. Então, não fique... As pessoas às vezes me escrevem, Cabral, e se eu usar isso? E se eu usar aquilo? E se eu usar aquilo outro? Como se eu já tivesse testado tudo, gente. Se você quer usar, teste.
Aí você mesmo responde a sua pergunta. Porque é muito cômodo para a pessoa chegar, Cabral, e ache disso? Gente, eu lá vou fazer ideia, eu não fico inventando essas coisas, não fico testando tudo, não. É igual a pessoa, o que você acha de tal faca? Eu não tenho tal faca, gente. Você está com dúvida, compra e testa. As facas que eu tenho, eu normalmente já mencionei tudo e tal. O que você acha de tal faca? Eu lá vou achar alguma coisa, eu nunca tive a faca, gente. Se olhar, ver um desempenho no vídeo é uma coisa. Você não sabe como a pessoa afiou, como ela está cortando, o que ela está cortando direito, qual é a resistência daquilo. Não dá para você dar opinião baseada em vídeo. Minha opinião é tão boa de que qualquer outra pessoa que está assistindo. Você gostou da faca? Compra. Mas depois comprei e não gostei. Sinto muito, paciência, faz parte da vida. Ué? Porque é muito fácil chegar, Cabral, o que você acha dessa faca? Se eu falo que é boa, o sujeito compra, não gosta, a culpa é de quem? Minha. Né? Ninguém quer assumir responsabilidade por nada. É muito fácil contar com os outros. Ninguém quer ter um olhar crítico. A maioria das lâminas que eu comprei e que eu lancei, entre aspas, foi aposta no escuro. Comprei e tal, lógico, aposta no escuro, vendo vídeos e mais vídeos e tal. Mesmo quando o lançamento é novo, normalmente lá fora você acha 1 ou 2 vídeos a respeito. Aí você vê o vídeo, dá uma avaliada. Na maioria das vezes não tem um teste da faca, é só um review de bancada. Mas você vê pelas características, você entendendo um pouquinho, você faz sua aposta. Deu certo? Ótimo. Não deu, o prejuízo é seu. Sinto muito. É o risco que você corre. Você pode fazer um excelente negócio, pode fazer um péssimo negócio. É por isso que eu já brinquei, inclusive, com o Daniel. Quanto mais lâmina a gente tem, menos lâminas a gente usa, porque a gente vai selecionando aquelas que têm um desempenho melhor. Às vezes eu gostava de usar essa faca, mas comprei uma outra que é semelhante e tem um desempenho superior, vou passar a usar outra e vou encostar essa. Então, o que eu digo é o seguinte, se você tem condição, não vai te fazer falta, não vai te apertar, compre quantas lâminas quiser. Gostou, compra e tal. Com o tempo, você vai selecionando aquelas que têm um desempenho melhor. Se você está num orçamento apertado no momento e tal, procure o máximo de informação possível, tá? Que vai te levar a comprar uma lâmina que vai te dar um desempenho minimamente aceitável. Mas em última instância, gente, a decisão é estritamente sua. Isso não pode ser delegado para ninguém. Porque é muito cômodo você delegar para alguém uma decisão que você tem que tomar, e se funcionar, ótimo, você fez um grande negócio. Se não funcionar, a culpa é de quem te indicou. Tá? Não é legal isso. E eu sei que muita gente pensa assim. Muita gente pensa assim, foi fulano que me indicou e é uma porcaria. Então, desculpem. Eu procuro responder todo mundo que me faz pergunta, mas tem algumas coisas que eu não tenho como responder. Tá? Simplesmente, o que você acha dessa faca? Eu nunca tive em mãos, como é que eu vou falar? O que eu posso falar é, por exemplo, igual eu falo sobre as facas da marca do Cavalinho, qualquer coisa lá, que é do grande figurão não sei o quê, que visualmente nos vídeos a geometria dela é péssima. Cabral, não é péssima não porque eu tenho o modelo tal e ele corta bem. Corta bem o quê? Corta bem o quê? Papelão? Até enxada corta papelão, pelo amor de Deus. Até machado corta papelão. Eu quero saber se, no geral, ela tem um bom desempenho de corte. Como é que ela vai ter um bom desempenho de corte? Você tem uma espessura desse tamanho aqui, que é o aço integral, e só tem um desbaste, rola ou qualquer coisa, um pedacinho assim do aço. Como é que isso vai cortar bem alguma coisa? Ela corta? É lógico que ela corta. Se ela tem um fio, ela vai cortar. Agora, cortar bem, bom, aí entra uma outra variável. O que é cortar bem para aquela figura e o que é cortar bem para mim? Né?
Porque parece fácil um trem desse, mas não é. Você vai cortar, descascar uma laranja. Ah, não, mas essa faca não é para isso. Aí você vai, ah, não, mas essa faca não é para isso. Pô, que diabo essa faca faz então, se ela não pode cortar essas coisas? Porque faca, na minha concepção, ela tem que cortar tudo que você precisa. Se você sabe ou não cortar aquilo que ela precisa cortar, é outro detalhe. Tá? Agora, uma faca com um rolo super acentuado, um rolo alto. Você vai fazer shopping com uma faca dessa? Ela não foi feita para isso. Ela é uma faca de corte de precisão e cortar bem. Exemplo, aquela minha de cabo laranja, miudinha, a Kershaw Field Knife 1082, eu acho. Aquilo é uma faca para você carnear o animal, corear o animal, você preparar um monte de alimento, cortar fruta, cortar um monte de coisa. Ela é faca para fazer um shopping? Definitivamente. Lógico que não. Ela é uma faca para batom, ela não tem nem peso, nem tamanho para isso. Mas tem gente que acha que tem que fazer aquilo. Infelizmente, gente, a pessoa ela não quer se adaptar à realidade. Ela quer que a realidade se adapte a ela. E aí fica complicado. É igual eu já vi gente, e olha que eu já recebi esse comentário por e-mail, viu? Cabral, eu vejo que você usa aí uns gadgets de haste e tal. Eu acho que você não sabe afiar em pedra. Tá bom. É a mesma coisa que o infeliz chegar para um médico, um cirurgião, ele precisa operar. O cirurgião é um dos melhores cirurgiões que tem, por exemplo, de abdômen aberto. Mas esse cirurgião também opera por laparoscopia, fazendo 3 furinhos no abdômen. É melhor para o paciente se recuperar, dependendo da habilidade do cirurgião é mais rápido e tal. Agora, porque ele opera por laparoscopia, ele não sabe operar de abdômen aberto. Tá bom. Esses casos, gente, eu nem discuto, eu só falo com a pessoa para tá certo e tal, encerro o assunto por ali, porque não vale a pena. Não vale a pena. Então, e outra coisa, Cabral, sua afiação não é boa, porque a sua progressão de pedra não vai seguindo de 100 em 100, de 200 em 200 ou de 300 em 300 no número do grid. Tá bom, não tem problema. A minha afiação me satisfaz, é isso que ela tem que fazer. Eu não tenho que satisfazer fulano, nem cicrano, nem beltrano. Eu tenho que satisfazer a mim. O resultado que eu alcanço, eu considero bom, ótimo para mim. Não estou aqui para me mostrar para ninguém, para aparecer para ninguém, nem para competir com ninguém. O dia que a pessoa aprender isso, que ela não tem que competir com os outros, ela tem que conseguir o melhor que ela consiga, pronto, essa pessoa vai ser feliz, não vai ter depressão, não vai ter problema consigo mesmo, não vai ficar frustrado. Tranquilo. As pessoas têm que aprender a viver um pouco mais nesse mundo hoje em dia. O pessoal é muito imediatista e quer todo mundo ser elogiado. Ninguém perde, ninguém pode perder, ninguém pode chegar em segundo, tem que ser todo mundo em primeiro. É uma geração cheia de dedos, cheia de coisa, que parece que não tem vida própria, só funciona no grupo, se for aceita pelo grupo, se tiver igual ao grupo. E outras pessoas falam, não, mas que para você conseguir o resultado ideal, você tem que usar tal pedra para tal aço. Gente, existe especificidade? Existe. Dá uma diferença mínima, mas dá. Agora, você vai ficar gastando 300, 400, 500, R$1.000 numa pedra para ter um ganho de, deixa eu chutar aqui, 5%? 10%? Pelo amor de Deus. E tem muita gente que não percebe, que muita gente faz as coisas em termos de negócio, porque está ganhando com aquilo. E a pessoa fica maravilhada e acha que tem que fazer igual para ter o mesmo resultado. Não tem. Não tem. Veja o caso que eu citei do Murray Carter. Usou durante décadas da vida dele a King. De repente a King não presta. Não dá o melhor resultado. O melhor resultado agora é, sei lá, o nome das pedras que ele usa lá, sei lá. Fez a parceria com o pessoal, botou o nome dele lá, pronto. Tá ganhando e um monte de bobo trocando de pedra, porque o Murray Carter usa tal pedra.
como eu falo, nasce um trouxa a cada segundo. É por isso que tem muito esperto por aí. Porque tem muito mais trouxa por aí. Tá? Bom, esse vídeo passou de um papo aleatório para ranzinzice. Então vamos encerrar por aqui, tá de bom tamanho. Lembrem-se, continuem se cuidando, mesmo vacinados. Usem máscara, não vai dessas autoridades. Ah, não, agora aqui está com 60% vacinado, todo mundo pode tirar a máscara. Precaução nunca é demais, gente. Precaução nunca é demais. Continue se cuidando. Não aglomere. Usem máscara. Mantenham os hábitos de higiene. Vacinem-se assim que puderem. Tá? Inclusive, uma dica, gente. É lógico que todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, mas quem não ouviu, a meta de vacinação dos brasileiros contra a gripe não atingiu nem 42% dos grupos prioritários. O que é que o Ministério da Saúde fez? Abriu a vacinação contra a gripe para todo mundo. Então, mesmo que você seja mais jovem, não tenha nenhuma comorbidade, coisa, tendo chance, vá se vacinar contra a gripe. Ah, a gripe é uma coisa boba. É uma coisa boba para a maioria das pessoas, assim como a Covid. Só que muita gente morre de gripe. Normalmente é uma pessoa mais idosa e com comorbidade? Normalmente é. Mas se você pode tomar a vacina de graça... Ah, Cabral, mas vacina é arriscada. Gente, vacina... Só inventaram esse negócio de vacina é arriscada agora com a Covid. Mas vacina de gripe é usada há décadas. E ninguém nunca ficou escolhendo. Ah, quem produz a vacina da gripe? Qual é o laboratório? Quem é a instituição responsável? Ninguém nunca fez isso. E para aqueles que acham que a vacina foi produzida a toque de caixa, lembrem-se, a tecnologia evoluiu muito. Processadores que antes faziam milhões de cálculos por segundo, hoje fazem bilhões